Santo Espírito, fala conosco, Pai. Fala conosco de uma maneira que possamos compreender a Tua vontade, possamos compreender, Senhor, o desejo do Teu coração para cada um de nós aqui. Que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa trazer à memória, que o Senhor possa nos envolver, Senhor, no Teu chamado. Que o Senhor possa nos envolver, Pai, nas coisas que são do alto. Obrigado, Pai, por esse tempo de palavra e de ministração. E o Senhor possa ouvir cada uma das orações que aqui serão feitas e que o Senhor fale, dê uma resposta a esses corações de direcionamento para aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Bom, amados, nós estamos chegando ao final da série, né? Hoje é a última mensagem dessa série que nós estamos aí ministrando, que é Dias Melhores Virão. Dias melhores virão. Nós falamos a primeira mensagem, ainda arde no meu coração, sabe? Ainda arde no meu coração. Tinha mais coisa para poder dizer, e o tempo normalmente é muito curto para a gente poder bombardear de tanta coisa que Deus fala na palavra de Deus a respeito do agora. Lembra dessa mensagem? Fazem 3 semanas atrás, aí 4. Né? O melhor tempo é agora. Está lá na internet para quem não viu. Depois nós falamos sobre toda tempestade passa. Mensagem forte. Amém. Semana passada, outra mensagem boa, de qualidade. Confiamos no bom Pai. E hoje a gente fala sobre avançando com fé e esperança. E aí a gente vai pontuar e pensar um pouquinho a respeito do que a palavra de Deus diz sobre isso, né? E como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Porque tudo que é dito, tudo que é de ensino é para produzir em você amanhã. A palavra de Deus ela é tão atual, tão para hoje, que tudo, absolutamente tudo, é para agora. É só você transformar para o agora, é só você contextualizar para o hoje. Não é só uma história que aconteceu lá atrás, uma boa história de contar, ou algo sobrenatural, mas é algo para hoje, e nós precisamos ter essa identificação com esse agora, porque é um livro sobrenatural, espiritual, sobrenatural, e um livro que diz respeito a nós. Então olha só, eu queria ler com vocês o livro de Isaías, no capítulo 61. Olha o que o profeta fala. Ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Palavra de Deus falando a respeito de algo que tinha a ver com Cristo e tem a ver conosco. Porque o Espírito do Senhor, Jesus, em um determinado momento no templo, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, a palavra se cumpre nele. Ele abre o livro, ali, já vivendo o ministério dele, e ele diz: hoje se cumpre isso. Agora, o que diz respeito, não só o que Isaías falou há milhares de anos atrás, com o que Cristo disse, com o que tem a ver comigo e com você hoje, tudo. Porque ele está falando de nós. Ele está falando de nós, somos os anunciadores. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Somos nós que vamos anunciar, somos nós que vamos proclamar a palavra, somos nós que vamos consolar, somos nós que vamos dar. É a igreja que faz isso. E quando ele fala lá, deixa o verso 4 aqui, Isaías 61, 4. Quando ele fala nesse último verso assim, eles reconstruirão, ele está falando, eles quem são, irmãos? Nós.
somos nós, os responsáveis pela continuidade do reino de Deus sobre a face da terra. Nós reconstruiremos as velhas ruínas, restauraremos os escombros, renovaremos as cidades que têm sido devastadas de geração em geração. Então somos nós quem avançamos, somos nós que vamos para frente. Somos nós que estamos vivendo um tempo de ruínas, de um homem caído, de um homem perdido. Somos nós que estamos vivendo debaixo de situação de escombro, porque no homem já não há mais nada que ele possa oferecer que vá acrescentar algo. Nós temos essa responsabilidade de avançar. E o avançar, irmão, é uma mudança de estado também. Quando você decide avançar, quando você decide aceitar algo novo que Deus está propondo para nós, você está dando um passo para frente na sua vida. E eu tenho certeza que, acho que 100% quer coisas para um futuro que a gente sonha que nós vamos ter. Para isso, você precisa tomar decisões hoje. Fazer escolhas hoje, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Então, irmão, avançar é o que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos. E ele fala, e interessante que ele fala assim, que Isaías 61 fala que é um ano da bondade do Senhor. Eu gosto disso. Porque esse ano, né, nós já entramos no meio dele. Você pode dizer se esse é um ano bom para você ou não. Mas é um ano da bondade do Senhor para cada um de nós. É um ano. Eu lembro de uma vez, nesses intimidades com Deus, a gente ia lá para nosso acampamento lá no Paraíso 48. Né? Eu espero que um dia você possa conhecer o Paraíso 48, que é um lugar que tem muita história. É um acampamento da nossa igreja. E aí a gente ia para uma intimidade. Eu estava lá sempre muito envolvido com essa questão de cura, libertação, que é uma intimidade com Deus, essa questão de derramamento, blá, blá, blá. É um curso, né? E um curso não, são 3 dias intensivos na presença de Deus. E eu cheguei lá muito quebrado, muito mal, né? E a gente sabe que a gente chega e a gente vai dar, como pastor, a gente vai se doar. E aí eu sentei com um grande pastor, Deus já o recolheu, né? Muito mais jovem do que eu. E naquele dia lá a gente chegava sempre sexta-feira, 11h30 da noite, e aí a gente se reunia, os pastores, e eu estava conversando com o Ibrahim e falando para ele falando muita coisa, pondo para fora, né? Desopilando. E aí depois que eu falei, aí ele pegou e fez assim, que é a hora que eu esperei que ia vir, né? A palavra de consolo, ou a palavra que ia me abraçar, ou ia dizer, tadinho de você, pastor. Ele virou para mim e falou assim, vamos avançar. E eu nunca mais esqueci disso. Tem coisas na nossa vida, irmão, que Deus vai só falar para você assim, avança. E às vezes você está tentando entender tintim por tintim do que está acontecendo, como se você conseguisse compreender tudo, aí a partir daí sim, agora eu sei que eu estou sofrendo de verdade, eu posso continuar sofrendo. Não, irmão, Deus não faz assim conosco. Ele não precisa ficar explicando para você. Se você está vivenciando uma dor, Ele espera que você avance. Ele não espera que você pare para poder ficar lamentando a dor. Ele espera que você se renove nele, que a sua esperança, ela possa ser colocada nele, e que a sua fé não esteja no que você está vivendo, mas naquilo que ele já fez por amor de nós. Faz sentido? Deixa o Espírito Santo ministrar. Então, irmão, entenda algo, avança. Nós precisamos avançar no nosso projeto pessoal, no nosso projeto ministerial, no nosso projeto, no nosso plano. Nós precisamos dar passos. Não tem como você ficar parado e esperar que Deus resolva todas as coisas para você. Bom, agora que Ele resolveu, agora sim eu posso fazer. Não, irmão. O que Deus falou ali
para Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, que ande, que caminhe, que viva, que façam escolhas. Nós avançamos, irmão, para tomar o reino de Deus. Estava falando isso na nossa resenha aqui com os irmãos. Nós fomos chamados para avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? É você, irmão. Você é a igreja. Então, nós tomamos, a palavra de Deus também diz que o reino dele é tomado à força. Ou seja, irmão, se ficar parado, nada vai acontecer. Se você ficar observando e achando que Deus vai vir na sua infinita misericórdia, olhar para você que está chorando e falar: coitado, coitadinha, esquece. Deus não mima filho. Deus espera que os filhos se levantem, que os filhos caminhem. Ele vai trazer a palavra de consolo, mas Ele espera que eu e você avance. Ele espera que a nossa esperança, Ele não esteja no estado, na federação ou no município. Ele espera que a nossa fé e esperança estejam postas na cruz. Foi o que Ele fez. E o que Ele fez vai manter você vivo. Guarde isso no seu coração. Você é uma força. Você é pura física. Você é uma força. Eu li um livro maravilhoso sobre igreja, que diz que a igreja é uma força em movimento. Ou seja, ela não fica parada esperando alguma coisa afetar ela. E às vezes você está parado esperando que algo afete você para que você possa sair em busca de algo maior. Não, eu e você somos quem devemos tomar decisões. Amém. Fazer escolhas. O tempo todo nós fazemos uma escolha. E guarde bem isso, que tudo, absolutamente tudo que é externo é menor do que aquilo que está internamente dentro de você. Porque o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. Amém. Glória a Deus. Você entende isso? Que aquilo que está dentro de você é muito maior do que qualquer luta que você esteja vivendo, qualquer batalha, qualquer guerra. Porque se você dá vazão para esse poder de Deus dentro de você, irmão, não há quem segure, não há quem resista. Porque Deus está conosco. Amém. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Alguns exemplos de alguns homens que perceberam isso e tinham dentro de si coisas maiores do que eles podiam imaginar. E o primeiro nome que surge para nós é o de Jó, né? É bem interessante Jó. A palavra de Deus diz assim, Jó 1:21 diz o seguinte: disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Ele mantinha, é interessante que Jó, ele mantinha uma consciência a respeito das promessas de Deus. Ele estava ali, eu sabia, nu eu saí, nu eu vou voltar, não tenho nada, dessa terra eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho de real nessa terra é o Senhor. A mulher dele chega um determinado momento que aquele homem estava tão arrebentado, quebrado, porque ele era um homem rico, abençoado, ele perde tudo, perde filho, vai perdendo, e em último estágio dele, ele perde saúde. E chega nesse estágio onde ele perde saúde, a mulher dele fala: amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó infelizmente dá um mau conselho para ele. Ele não estava ligado às coisas que estavam na vida dele. Ele não estava ligado com as posses. Ele não estava ligado com aquilo que abençoava ele. Ele estava ligado com Deus. E quem está ligado com Deus, irmão, não desliga. Só que a mulher dele estava só de olho nas coisas, nos benefícios. E ela fala: olha, veja aí bem, esse seu Deus deixou você, abandonou você, larga ele, para de ir na igreja. Para de ir na igreja,
para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia que não está adiantando de nada. Ou seja, nós ainda estamos infantilizados com relação à nossa relação com Deus. Porque ainda é assim, se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor não me der, eu não te dou. Eu vou, se for bom para mim. Se eu não tiver outro lugar melhor para ir. Agora, se eu tiver outro lugar melhor para ir, eu vou para esse outro lugar que é muito melhor de ir. É interessante que Jó, ele avançava, né? A gente sabe, contar essa história depois que aconteceu é fácil. Mas a sua história, ela pode ser contada de outro jeito. A sua história está acontecendo. A nossa história está acontecendo. E você pode contar ela. Vai ter o mesmo final que o final que teve para Jó, irmão. Vai ter o mesmo final. O final é o que conta. Deus pega e multiplica tudo que ele tem. Deus dá novos filhos para ele, dá mais longevidade para ele. E a vida dele se torna muito mais abençoada do que antes, porque Deus o abençoou. E é isso que eu e você precisamos nos abraçar. Saber que para avançar, irmão, vão haver processos. E nos processos, eu e você vamos ter que dar passos. Nós não podemos ficar só observando e olhando a vida. Davi foi um desses também, né? O homem que escreveu todos os salmos, e eu acabei de me deliciar com os salmos agora, nós estamos em Provérbios, lendo, né? A caminho do final do ano já, lendo a Bíblia inteira de novo. Mas uma das coisas que ele diz, né? É o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Né? Um homem que escreveu coisas que vinham do coração, da alma. Mas como é que foi o início dele? Deus fala para Samuel, levante aí, você vai levantar um homem. E esse homem ele vai ser ungido rei de Israel. Aí ele vai à casa de Jessé, que era o pai de Davi, e tinha mais 7 irmãos fora Davi. E ele manda chamar, traz logo o mais bonitão, o mais fortão. É esse? Aí Deus, não é esse. Aí Deus ainda dá a dica para Samuel. Não atente você para a aparência. Por quê? Porque Deus não olha o que está fora, irmão. Deus olha o que está dentro. Deus não olha o que você tem. Deus olha o que está dentro de você. Porque o que está dentro de você, irmão, é maior do que está fora. E aí, rejeitou um, rejeitou outro, foi só rejeitando. E ele apresentando tudo que ele tinha de filho que poderia vir a ser rei de Israel. Aí no final lá ele falou, não tem mais ninguém? Tem um que está cuidando lá no pasto. Manda chamar, a gente não vai comer enquanto esse chega. Quando ele pisou ali, um menininho bonitinho, a coisa mais linda do mundo, ruivo, aí Deus falou, é esse, o improvável. É esse que vai avançar. Irmão, essa é a nossa história. Essa é a sua história. O improvável, irmão. Nós somos os improváveis. Nós somos aqueles que não é uma Brastemp, mas é a resposta de Deus para essa terra. É você, a palavra de Deus diz que nós, né, que Ele vai confundir o sábio com você. Como é que Deus vai confundir um sábio? Né? E a gente olha, tantos homens na terra são tão sabichões, que sabem tanto, aí no final todos eles vão ficando assim, vão parar assim para falar, é esse aí? É esse aí. Jesus também, não fique triste não, irmão, porque Jesus também passou por isso. Foi lá, não é esse aí que é o filho do carpinteiro lá? É ele mesmo, ele está fazendo um monte de coisa sobrenatural sobre a face da terra. É ele que começou o avanço. É ele que começou a dar passos. É ele que começou a ir mais longe. É ele que está rompendo. É ele que está fazendo coisas maiores. É ele que está avançando. É ele que está trazendo esperança sobre a terra. É ele que está trazendo fé sobre a terra. É ele que está movendo algo para um futuro melhor. É ele que está mexendo com as coisas que ninguém quer mexer. É ele quem está fazendo tudo isso. Nós lembramos aqui de outro homem, que é o Elias. E nós vamos tirar 3 aspectos da vida de Elias aqui para a gente poder parar e pensar. Mas chegou um momento, um homem que tinha derrotado 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera. Esse homem, ele se sente solitário e ele se sente sozinho.
Em um determinado momento, por conta de uma ameaça que uma mulher fez, ele pede para Deus tirar a vida dele. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, verso 3 e 4, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Chega um determinado momento, um homem que era para poder avançar, um homem que era para poder caminhar, um homem que era para poder ir, ele para e resolve olhar para o que está fora. E quando ele para olhar o que está fora, ele para de avançar. Porque o plano de Deus era continuar usando ele para o propósito do qual ele foi chamado. Da mesma forma que Deus, quando levantou você para estar conectado com a igreja, para ser igreja, Ele espera que você dê continuidade nisso, dando passos. Elias faz uma coisa terrível que a gente tem condenado e falado cada vez mais, e nesse mundo isso é uma coisa ruim, que é a comparação. Ele compara. Chega um momento que ele fala assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Aí, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele pega e olha como eu estou. E os meus antepassados estão bem melhor do que eu. Ele se compara. E aí ele desce mais ainda. E isso é mal, irmão, isso é mal. Lute contra isso. Lute contra a comparação. Porque se você quer dar um passo de avançar para dias melhores que virão sobre a sua vida, não pode haver comparação com absolutamente nada. Nada, irmão. Nós não podemos gastar, se você parar para ficar observando foto, imagem, vídeo, o que for, que você fale: puxa, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu quero, Irmão, você está travado na vida do outro, preso ao tempo. E a igreja não foi chamada para ficar presa a nada sobre a face da terra. Nós somos libertos, livres para poder fazer o que tem que ser feito. Livres. Porque o tempo todo você vai encontrar alguém vivendo algo que você gostaria de viver. Mas é nessa hora que você fala: não, a minha porção vem do alto. O que Deus me deu é para mim. E eu dependo do que Deus me dá. Amém? Vire para quem está do seu lado, para dar tempo de eu beber água, e diga isso qualquer coisa aí, irmão. Fala qualquer coisa aí, tá bom. Nós precisamos entender, Elias estava vivendo, quando ele estava ali se movendo, ele estava vivendo assim, primeiro ponto 1, ele estava vivendo a dependência de Deus, e isso é uma coisa boa, isso é o ideal, presta atenção aqui, irmão, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, depender de Deus é o que Deus mais deseja para você. Depender, irmão, e depender, irmão, é alguém que precisa de auxílio, é alguém que precisa de proteção, é alguém que precisa de cuidado, é alguém que precisa de conselho, é alguém que pode, mas eu não faço só porque eu posso, eu consulto meu pai para ver se isso é o que é bom para mim, porque eu não sei o que é bom para mim, eu acho que eu sei, nós achamos que é bom para nós, mas não é. Quando você tem domínio de algo, você fala assim, não estou falando de uma besteira, mas nós estamos falando de coisas que dizem respeito e envolvem a família, filhos, casa, né?
Senhor, isso me parece bom. É o que o Senhor quer? Ou é um laço? Depender de Deus, irmão, é saber que Ele é Senhor, é colocar Jesus no seu devido lugar. Sabe, irmãos, e parece que ao longo do tempo, Jesus ele tem ocupado uma das facetas da nossa vida. Não, irmão, Ele vem para o centro e tudo na nossa vida converge para Ele. Tudo, irmão. Vou passear com Jesus. Vou para a festa. Jesus, essa festa é boa? Não, é uma festa sertaneja, não. É junina. Não, não vou. Meu Jesus não vai andar com... Não vai. Jesus, para falar desse assunto, não que estão falando besteira, não vou conversar sobre isso. Jesus, tudo converge para Jesus. Nada que esteja fora disso é bom para você. Absolutamente nada. Porque todo o seu envolvimento tem que glorificar a Deus. Sua vida, sua roupa, o que você veste, o que você canta, o que você posta, o que você fala, tudo converge para Deus. Tudo diz respeito a Ele. Então nossa vida é de dependência, é uma relação, realmente, irmão, grave bem isso, não existe coisa melhor do que você depender de Deus para tudo, porque Ele sabe muito bem quando cuidar de nós. Livro de 1 Reis, lá no capítulo 19, no verso 5, diz assim, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. O que Deus estava falando para Elias, no pior dia dele, é assim, Elias, levanta, vai, bora, levanta. Come aqui o que eu estou te dando, que isso vai te dar força. Se alimenta daquilo que eu tenho para te dar, irmão. Se alimenta daquilo que eu posso produzir para você. Deus estava tendo uma conversa ali com o profeta, cuidando dele no momento difícil, e é isso que Deus tem feito com cada um de nós aqui, cuidando de nós em momentos difíceis, mantendo a porta da igreja aberta, para que quando as pessoas vierem pedindo socorro, nós temos uma palavra para te dar. Nós não temos só uma técnica, nós não temos só um jeito, nós não temos um curso, nós temos vida para poder produzir para você. Nós podemos oferecer para você algo que vai de encontro à sua vida. A palavra de Deus diz lá no livro de João, que Deus não nos deixaria só. João 14,16, conhecemos. Se você não conhece, você tem que conhecer isso, irmão. Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou pedir para o Pai um outro ajudador, um conselheiro. Ou seja, você não está só. E as pessoas estão, eu estou só, não está. Eu estou só. Não está. Não está, irmão, você não está. Você pode se colocar em solidão. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, eu vos tenho dado um outro consolador. É do mesmo tipo que ele. Um conselheiro, um bom amigo, o Espírito Santo. E aí, irmão, eu tenho o Espírito de Deus, eu posso depender disso. Eu dependo disso, eu tiro da minha vida, para eu avançar, eu tiro da minha vida o autogoverno. E o autogoverno, irmão, é você desobedecer. Porque o seu autogoverno vai produzir em você uma emancipação que Deus não quer para você. Você não está emancipado do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é família de Deus. Você é família de Deus. Você foi chamado para depender dele, para ter relação com ele. E é interessante, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto numa outra ministração, quem sabe na semana que vem, que é a nossa ceia. Mas abre lá, Mateus 12, verso 50. Estava tendo ali uma discussão, Jesus ali com seus discípulos, e aí ele fala assim, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Volta um verso, filho. Põe o 49. Pronto. E estendendo a mão, volta no 48. Presta atenção, irmão, você não está nem me ouvindo. Quem é minha mãe? Chegaram lá, Jesus estava com os discípulos. Vou resumir para você. Estava lá com seus discípulos. Aí, multidão, chegou.
Ei, Jesus, está aí tua mãe, teus irmãos. Aí ele, pronto, bora lá. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Verso 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Qual é o critério dele? Verso 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso é pertencer. Isso é depender dele. Você quer ser chamado de família de Deus? Obedece à vontade. Chegou aí tua mãe, chegou aí teu irmão, teu pai, Jesus, chegou um monte de gente que tu conhece. Quem faz a vontade do meu Pai, essa é a minha família. Quem não faz, é parente. O critério. Critério do céu, irmão. Você pode fazer parte da igreja cristã da família, mas o que te salva não é você sentar aí. O que te salva é você fazer parte da família de Deus. Aqui. Você pode fazer parte da Betel, lá nos Estados Unidos. Ô lugar bom. Aquele mover, aquela coisa maravilhosa. Irmão, mas se você não faz a vontade de Deus, irmão, a Betel sobe e tu fica. Não adianta onde você estiver sobre a face da terra. Se você não fizer a vontade de Deus, irmão, você não é família de Deus. Nós só podemos dar um passo à frente, sendo família, obedecendo, avançar, irmão, para coisas maiores e melhores, é entender isso e colocar isso em prática. Eu vou falar mais sobre isso num outro momento. A segunda coisa que eu preciso dizer para você aqui nessa manhã é que nós devemos nos mover. E quando a gente se move, a gente tem que mover dentro da vontade de Deus, dentro do poder de Deus, dentro da manifestação do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador, é o nosso amigo. A palavra de Deus diz assim que Elias, ele se levanta. Verso 19, capítulo 19, verso 8 diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Irmão, eu fico pensando aqui, 40 dias e 40 noites, ele comeu, que comida foi essa, né? Que sushi foi esse que ele comeu? Que coisa boa foi essa que Deus deu para ele, que sustentou ele, para uma caminhada de 40 dias e 40 noites, irmão? A palavra de Deus fala assim, que ele come e bebe. E aí, irmão, não tem como. A gente já, olha para a cruz. E quando você olha para a cruz, você pensa: ei, Jesus falou que a carne dele é comida e o sangue dele é bebida. O que me faz caminhar firme e forte nessa terra é comer e beber do meu Senhor e do meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Aí você para pensar assim, só mais um pouquinho. Estava pensando, ei, Jesus falou que Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte, Ele é o sustento. Elias, irmão, de um jeito sobrenatural, comeu algo que vinha da parte de Deus. Nós também podemos nos saborear. Nós podemos ser fortalecidos, nós podemos ser revigorados, nós podemos ser cheios, nós podemos ter plenitude, nós podemos ter alegria, nós podemos ter felicidade. E o Evangelho, irmão, não é um conjunto de regras, o Evangelho é um conjunto de bênçãos para o homem, de favor de Deus, de alegria. Lá em Isaías, ele profetizando, Isaías 40, ele começa a falar de coisas que são sobrenaturais. E eu gosto demais disso, que ele diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens, olha só, os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Não se cansam, irmão. O que é isso? O que é isso? Do que Isaías estava falando?
De que relação é essa que ele diz? Irmão, é de quem come e bebe dele, de quem depende dele, de quem é movido por debaixo dessa unção. Irmão, não se cansa. Você não se cansa. Meu corpo precisa do sono, mas o espírito está pronto o tempo todo. E aí eu ando ligado para eu poder ouvir o que Deus tem. Eu e você, falando é você. Você tem que ficar ligado naquilo que Deus está movendo. E às vezes sai daqui, às vezes sai da pequena família, às vezes sai de um encontro, para você entender o que Deus está falando para você. Ei, bora andar. Não, mas está bom aqui, bora andar. Não foi isso aí que acabamos conversando, né? Agora há pouco o negócio. Bora andar. E às vezes a gente, não mexe no que está bom. Não mexe, pelo amor de Deus. E ele está falando, os jovens vão se cansar porque eles estão andando na força da carne. Você não vai, porque você anda pela força do Espírito. Amém, glória a Deus, aleluia. Em Hebreus 10, verso 39 diz assim, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esse somos nós. Nós somos desse tipo bem I, como diz aqui. Dos que creem são salvos. Do que esperam no Senhor e renovam as forças. Dos que avançam apesar de tudo que está acontecendo. Que depois de você falar 1 zilhão de coisas, a palavra é, vamos avançar. E por muitos anos, o meu hashtag preferido é, vamos avançar. E nem o S, teve uma vez o irmão, não pastor, é vamos. Eu falei, não, se eu colocar o S eu vou perder tempo. A pressa é tão grande que é vamos avançar. Glória a Deus, aleluia. Não perca tempo, irmão. Não perca nem o tempo. Não perca a oportunidade, não perca a chance. Não perca. Olhe para frente, olhe para onde Deus está. Olhe, estabeleça alvos para você. Estabeleça alvos que Deus fale para você. Ou Deus já falou algo no seu coração ao longo dos anos e isso se perdeu. Você entrou numa zona de conforto, né? Se é que existe, né? Mas Deus está falando para você, olha de você movimentar, olha de você anunciar. Nossa, foi tão lindo ontem aqui. Tão lindo, irmão. Tão lindo. Né? Esses evangelistas, homens e mulheres, jovens, nós queremos mais, 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 nós queremos mais. Eles não querem só um carro novo, não querem só uma casa, um casamento, queremos Cristo. Queremos mais. Sabe aquela ânsia? E isso é bom, isso é de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos aceitar os desafios, aceitar as coisas que mexem conosco às vezes, para a gente poder viver coisas melhores. E eu queria dizer para você perseverar. Eu queria dizer para você não ficar só olhando. Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua luta, Deus conhece a sua batalha, Deus conhece suas bênçãos, Deus conhece. Mas Deus também sabe que você precisa reagir diante disso tudo e tomar decisões, fazer escolhas. Persevere, irmão, persevera. Só quem persevera recebe intervenção. Só quem persevera recebe intervenção. Jesus conta uma parábola da viúva inoportuna, ela fica perturbando o juiz, julga a minha causa. Tem uma hora que o juiz não aguentou e falou assim, deu a causa para ela. Aí Jesus faz a comparação. Se esse juiz que era mau julgou a causa dessa pessoa, quanto mais seu pai que está nos céus, que te ama. Sabe qual é a nossa crise? É perseverar. 100 mega, você já fala que talento. Eu quero é 500. Eu quero é 600. Eu quero é velocidade. Porque tudo na minha vida tem que ser agora. Já.
E isso vai bater muito mais forte ao longo dos anos, irmão, porque cada vez mais o mundo está mais rápido. E a gente acha que Deus lá no céu, do alto da sua glória, tem que estar fazendo download para você a 1 giga, para você ficar feliz. Não vai. Balança o dedo assim, ó. Ele não vai. Ah, não. O dedo tortinho assim, ó. Dedo triste. Ó, assim de lado. Dá para ver? Dedo triste. Não vai. Não. Ele não vai fazer download assim para você, só para você ficar feliz. Ele vai esperar que você realmente tome passos. Ele vai esperar realmente que você diga não para o açúcar. Se é que tu me entende. Ele vai realmente esperar que você diga não para o pecado. Ele realmente vai esperar. E aí, irmão, o resultado começa a vir, porque quando você começa a se prostrar, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a ter contato com a palavra, isso vai entrando dentro de você, até que chega uma hora que a intervenção vem. Porque você está perseverando, Senhor, eu continuo confiando, está todo mundo dizendo contra, mas eu me calo e o Senhor é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. E isso aconteceu, irmão, com Elias. Lá no verso 15 ele diz assim, ó, capítulo 19, no verso 15 ele diz assim: e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho de onde veio. Ou seja, você foi parar longe, volte para o caminho para onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, aí ele volta para entrar de novo para o serviço. Unja Azael como rei da Síria. Depois, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Segunda tarefa. Terceira tarefa, unja em Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Tinha serviço para ele. Tinha serviço para Elias. Tinha coisas que Deus queria que ele fizesse ainda. E ele estava falando, não aguento mais, estou para entregar. E ele estava falando, não, persevera, volta, come o que eu tenho para te dar, se alimenta daquilo que eu tenho, porque essa comida vai fazer você caminhar. E essa força que você sente, que a gente sente, isso faz com que eu e você possamos perseverar e trabalhar naquilo que Deus tem para fazer na terra, que vai passar pela sua mão. Amém. Faz sentido, irmão, para você? Faz sentido para você, irmão? Porque Deus ainda tinha algo para fazer para uma próxima geração. E é isso que Deus está fazendo conosco. É isso que Deus está fazendo com sua vida. Quando Ele diz, persevera. É isso que Ele diz para o jovem. Olha, vigia, não cai, vigia para você poder andar em santidade. Vigia o tempo todo, não dá brecha. Escuta o que Deus está falando. Olha o que você faz, olha o caminho que você anda, olha o lençol que você deita, olha a cama que você vai, isso não é para você. Olha para onde, não fale mentiras, anda, persevera no caminho. Quando você vê, Deus vem e intervém, esse é meu servo, agora eu vou, aí você fica como os que sonham. Parece mesmo que esse dia nunca iria chegar. E às vezes a gente está com aquela visão errada. Em cima da cruz ali, escreveram lá INRI, dizendo assim, ó, Jesus o Nazareno, rei dos judeus, está morto. Ali estava nosso maior mistério, irmão, do nosso avanço sobre a face da terra. O maior mistério estava ali. Alguém que eles tinham por morto, e na realidade Ele estava dando vida para todos nós, para eu e você poder caminhar, para eu e você poder sermos a resposta, para eu e você podermos ser alguém que tem algo para dizer. Sabe, irmãos, vai chegar um tempo onde as pessoas vão olhar e vão procurar onde se está falando de esperança. Se é que você já não está aqui, porque você perdeu a esperança aí fora e eu vou aceitar esse convite aí. Se é que eu não vou batizar você sexta-feira, porque você tinha perdido a esperança e agora você voltou, né? Você decidiu, vou dar uma chance para esse Jesus aí. Eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquele lugar ali, vamos ver o que eles estão falando. Irmão, as pessoas vão procurar onde está se falando de esperança. As
As pessoas vão procurar, irmão, quem está falando de fé. As pessoas vão procurar você. Elas vão procurar você porque alguém precisa dar boas notícias. Alguém sabe de alguém nessa terra que fale bem do casamento? A igreja fala bem do casamento. Você sabe, conhece alguém que fala bem a respeito das emoções, como é que lida com as emoções? Ou tem que tomar logo o Rivotril? Toma Rivotril ou tem alguém que... Toma um alucinógeno ou... Não, irmão. Tem alguém que fala de emoções. Tem alguém que fala de emoções. Tem alguém que fala de coisas que podem ser curadas. Se você olhar para dentro de si e mensurar sua vida. Tem alguém que tem uma palavra da verdade. Tem alguém que tem uma palavra de vida. Tem alguém que, está morrendo. Não vai morrer. Tem alguém que fala de fé. Tem alguém que fala. Hoje a gente ia dar um testemunho da dona Ana, né? Ela ia contar uma historinha dela aqui, uma bênção grande. Mas vai ficar para outra semana. Mas sempre tem alguém precisa falar da verdade, irmão. Alguém precisa crer no sobrenatural. Alguém precisa crer. E as pessoas vão procurar isso. Vai encontrar isso aonde? É só aqui? Esse quadradinho? Que custa caro? Não, irmão, vai encontrar você. Você, e como ela vai te encontrar, irmão? Vai te contar você contando. Eu estava, Deus fez. Vamos avançar. Deus estava, eu estava vivendo isso. E de repente Deus fez isso. Eu estava passando, mas Deus é a minha resposta. Deus é a minha coluna. Deus é a minha força. É Ele quem me estabelece. É Ele quem é o meu alicerce. O socorro bem presente na hora da angústia. Era Ele. Era Ele, e Ele tem essas coisas para dizer para nós, e veio de um homem que não foi escolhido, que era o Davizinho, que escreveu salmos, que escreveu um monte de coisa, que resolveu olhar para si, entender quem Ele é, né? E a partir daí se renovar em Deus. O Senhor é a minha fonte, a minha segurança, o meu refúgio, minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é tudo. E ele chega um momento que ele era um pastorzinho, mas chega um outro momento que ele é rei. E quando ele é rei, irmão, ele continua do mesmo jeito. O Senhor é minha fonte, o Senhor é minha luz, o Senhor é meu Deus, o Senhor é tudo. Amém. Glória a Deus. Entende algo? Enquanto ele era um pastorzinho, ele continuava dizendo: o Senhor é minha fonte, é o meu Deus, é o meu Senhor, eu posso tudo. E quando o reino foi afrontado, ele fala: quem é esse incircunciso? Aí todo mundo: você, bichinho rei. O bichinho rei achando que vai ser pastor, achando que vai ser profeta. Tadinho do bichinho, deixa o bichinho sonhar. Irmão, todos nós somos um bichinho, como a gente diz aí. O pastor é um bichinho também. Todo mundo é um bichinho. Você vai crescer, você vai ser abençoado. Deus vai multiplicar o que você tem, vai favorecer você com unção, irmão, de todas as coisas. De todas as coisas que você vai receber nessa terra, a unção é a que vai fazer você cumprir o propósito. Amém. A unção, a graça de Deus, o poder de Deus sobre você derramado, ungido, capacitado. Traga a memória, irmão. Traga a memória para você voltar a avançar em fé, em esperança, aquilo que Deus já disse para você que ia fazer através de você. Pastor, eu não tenho promessa pessoal nenhuma. Não tem problema nenhum. A Bíblia é um livro de promessa. Tudo isso pode acontecer em você, se você dá vazão para a voz do Espírito. Hoje, agora, nessa hora, às 11h43 da manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo e eterno Deus, Pai de amor. Buscamos a Tua face, Senhor. Ajuda Teu povo, a Tua igreja, Senhor, a avançar.
avançar por um propósito maior do que ele, Senhor, um propósito genuíno, real, algo que vá de encontro, Senhor, à novidade de vida, Senhor, de encontro a uma vida de santidade, de busca pela Tua presença, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre as vidas aqui, Senhor, esta graça, que o Senhor possa, Senhor, trazer uma comida, Senhor, nova, para que eles possam caminhar, Senhor, na força do Senhor, Pai, por 40 dias, 40 noites, por mais este tempo, por mais este ano, Pai, por mais este momento de vida, não importando, Senhor, o que está à nossa frente, nem o que está fora, o que o Senhor colocou dentro de nós é muito maior do que tudo que podemos ver. Derrama da Tua força, Pai, quebra os grilhões, Senhor, libera pessoas nessa manhã aqui, Senhor, libera vidas que estão ainda presas a um passado, com uma bola de ferro nos pés, fazem a ameaça de começar a ir e logo param. Que o Senhor possa quebrar isso, que eles possam olhar, Senhor, não para aquilo que aprisiona eles, que tem a ver com o passado, que tem a ver com o presente, e nem a ver com o futuro, mas que eles possam tomar decisões, fazer escolhas a partir do agora, para poder viver, Senhor, novas coisas, em novo tempo, num novo momento de vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Abre, Pai, a nossa visão, e eu peço, Senhor, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Pede isso, irmão, para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para você poder enxergar o mundo espiritual, não só o real, o mundo espiritual, que Deus dê discernimento para você nessa manhã, para você saber, opa, isso aqui é algo onde eu vou avançar, eu vou dar passos na minha vida, eu vou fazer novas escolhas, e eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha história. Eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Que você possa ter o entendimento daquilo que Deus vai fazer com você. Porque chega uma hora, amado, chega uma hora que você se encontra em vitória. Aí você fala, estou em vitória, estou em bênção. E aí, irmão, é nessa hora que Deus fala assim, tem a missão, você aceita ou não? Aí você, tem uma missão, você aceita ou não? Foi o mesmo Isaías, a mesma coisa aconteceu com Isaías. Quando ele vê os céus abertos, num ano difícil, ele vê os céus abertos, e aí de repente, Deus toca os lábios dele com uma tenaz, e ele é purificado. E aí Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir? Quem vai ser o anunciador? Ele na hora. E isso, irmão, Deus não poderia fazer por ele. E nem vai fazer por você. Quem diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É só você que pode dizer. Porque é só você que vai viver. Essa missão que Deus tem para você, irmão, em vitória, só você pode dizer sim para isso. E o apelo hoje, e hoje temos um apelo bem específico, é justamente esse. Justamente isso. Tome decisões agora. Tome decisões agora a partir daquilo que Deus fez você lembrar ao longo dessa mensagem. Faça novas escolhas. Escolha viver uma vida diferente. Escolha tomar atitude. Escolha a obedecer ao que Deus tem para a sua vida. Não é pelo ambiente, por aquilo que Deus está falando no seu coração, por aquilo que o Espírito Santo está ministrando dentro de você. Todos nós temos uma missão, e nós vamos cumprir ela, de um jeito ou de outro. A igreja do Senhor nunca vai parar, e quem vai dar continuidade a isso, irmão, é você. Assuma o seu papel. E se você tem algo que latejou no seu coração, você falou, puxa, vou fazer uma escolha, vou tomar uma decisão, aí você vai ficar de pé para o Senhor e falar para Ele, Senhor,
Essa é a decisão que eu estou tomando nessa manhã. Por quê? Porque eu vou avançar. Eu quero ir mais longe. Eu quero chegar a lugares aonde o Senhor quer que eu chegue. E eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Porque o melhor dia é agora. A tempestade está passando e vai passar. Nós vamos continuar a confiar em Deus. E vamos seguir em frente, avançando com fé e esperança. Amém?